Oi, gente, hoje vamos para um curso bem fast, bem rápido, de geografia lá de Fortaleza. A gente vai testar essa luz aqui, porque eu tenho sensibilidade à luz muito forte. Ou devido a quem faz cirurgia no olho, né, gente, aquela cirurgia intensa, né, no olho, eu fui para miopia, né, porque eu não enxergava bem de longe. Então, quem faz essa cirurgia no olho, você tem as consequências, né, que é a sensibilidade extrema nos olhos. Então, eu tenho muita sensibilidade à claridade, né? E principalmente luz, assim. A neve, né? A neve deixa o meu olho bem sensível com a claridade da neve, né? E luz, assim, né? Na cara, quando você grava, né? E o que acontece é que eu uso óculos, né? Justamente para proteger dessas luzes. Mas eu não tô com ele aqui agora. Mas vamos lá, gente. Ai, eu morri de sono. Eu fico pensando assim, gente. Se eu era usada, né? Para trabalhar na night, né? Na prostitution. Agora eu vou ser usada na night. Para fazer alguma coisa que preste, né? Então hoje agora vamos para o meu caderninho, né? Todo lascadinho, mas aqui tem muitas anotações importantes. E hoje vamos para o curso de geografia do bairro São Miguel. Gente, eu não vou falar muita coisa, tá? Porque primeiramente, quando eu fiz as pesquisas, realmente eu só encontrei violência, né? Então, tipo, foi bem difícil, né? Porque é muita violência. E dá pesada, né? E realmente não mudou nada, porque desde quando eu era adolescente, acho que era mesmo criança, a minha mãe sempre dizia: minha filha, não vá para São Miguel, o bairro São Miguel, em Fortaleza, Ceará, Brasil. Não vá para São Miguel, porque o bairro São Miguel é o quente. Gente, eu escutei muito isso. Essa frase, ela dizendo que o bairro São Miguel era o quente. Ela não falava nem perigoso, ela falava o quente. E realmente é quente mesmo, gente, porque eu fiz uma pesquisa hoje. Tudo que eu encontrei é gente da cabeça, né? Casal que foram, né? E menino, e é só aqui, ó, na cabeça. Eu disse, minha nossa senhora, pelo amor de God. E ela não usava a palavra perigoso, o bairro São Miguel é perigoso, né? Ela usava o bairro São Miguel, é quente, é o quente. E, e realmente, né, eu fui ver. E por que ela dizia isso, né? Porque a minha mãe, ela vinha de Messejana, né? Então, Messejana é coladinho com São Miguel. Então, ela conhecia bastante. Então, só Deus sabe, né, gente, que, tipo, devido a ela não morou muito lá, né? Ela morou muito na... A minha mãe, ela morou bastante na adolescência dela, né? Criança, adolescente. Mas, como ela disse pra mim que tinha se perdido com os 18 anos, né? E foi quando ela me teve também, gente, uma coisa assim, eu não sei, foi entre 17 e 18, mas eu acho que ela tinha me dito que era de maior já. Então ela esperou bastante tempo, né, pra perder a virgindade. Mas depois ela foi pro bairro Pirambu, né? Ali, né, com meu pai, que ela encontrou. Ela já saía com meu pai no bairro Palmeiras, né? Que é também próximo de Messejana, é tudo próximo ali, né? E eles se conheceram lá, num clube de forró, né? Porque antigamente não se chamava cabaré, né? Antigamente era clube de forró, de lambada, né? Então esses clubes que as pessoas se conheciam não era chamado de cabaré, era mais chamado de clube de lambada, né? E tudo mais. A minha mãe disse que não era Kenga, né? Ela disse que só tava lá dançando e conheceu ele. Tanto que a história dela também é bem parecida comigo, com a minha, né? Que ela perdeu a virgindade também com um senhor já de idade, né? Que era casado, que manipulou ali ela também, né? E a história é muito engraçada porque esse senhor idoso, gente,
ele tirou a virgindade dela e depois ele ficou com todas as irmãs delas. Só não ficou com uma, mas é a história que ela me contava, né, gente? E realmente, depois que ele deixou ela pra ficar com uma das irmãs, que esse senhor ficou com essa irmã dela, né? Que eu acho que é a. Não sei se é a mais nova, a encostada da mais nova. Ficou com ela até o falecimento dele, né? Só que ele era casado, né? Parece que ele separou da mulher, né? Mas gente fina, gente. Um amor de pessoa, né? E diferente do meu, né? Que só vinha pra fazer o balacobaco. Esse senhor não, ele era bastante, esse idoso, né? Ele era gente fina, gente. Ele ajudava bastante a família dela financeiramente. E ele gostava muito, muito de mim. Sempre que ele me via, né? Como filha, né? Assim. Sempre que ele me via, ele... Oi, Marcelina, não sei o quê, né? Que eu ia com a minha mãe, né? Então, gente... Ave Maria, um amor de pessoa. Mas, infelizmente, né? Faleceu já. Mas, no caso dele... A questão da safadeza de gostar de muita mulher, né? Mas era... Fora isso... Era uma pessoa excelente, né? Mas depois ele se acalmou, né? A gente tô falando isso quando a minha mãe era jovem, né? Que ele ficou com ela, aí depois a minha mãe dizia pra mim, né? Que as irmãs, ela ficou com inveja dela e pegou o velho dela, que dava as coisas a ela, né? E ela ficou à mercê, né? Foi quando ela conheceu meu pai, né? Que eles tinham mais ou menos a mesma idade. E aí, foi mais ou menos parecido comigo, né? Só que a dela ainda foi, tipo assim, normal, né? Porque, tipo, ela se perdeu com esse idoso, né? Ela disse pra mim que era de maior, então não tem crime, né? E depois que ela conheceu meu pai, que tinha a mesma idade, né? Acho que meu pai era mais velho, acho que 2 anos. E ela... 1 ou 2 anos. E ela teve todos os filhos com ele, né? Assim, ela disse que todos os filhos dela eram do pai. Porque ela só vivia pulando a cerca, minha mãe era danada, né? Então, é isso, né, gente? Então, mas foi bastante interessante voltar lá. E eu amo, gente, eu amo, assim, não São Miguel porque eu não conheço, né? Mas a minha mãe conhece. Mas eu gosto bastante da energia de Messejana, porque quando eu lembro que eu ia criança pra Messejana, eu lembro daquela energia de interior. E eu lembro o caminho que a gente fazia pra chegar até a casa da minha avó, né? A minha avó Regina, da parte da mãe. Que eu chegava lá, a gente descia ali próximo do hospital psiquiátrico, justamente de Messejana, que eu fiquei chocada com o descaso que tem esse hospital, né? Que não mudou nada, gente. Desde criança que desde criança que eu, sendo criança, eu frequentei, né? Passava por esse hospital lá. E, gente, hoje eu tenho 37 anos e nada mudou nesse hospital. É imundo, gente. Até a senhora fez um vídeo, né, mostrando lá que os banheiros não têm condições de, tipo, meu Deus, terrível, terrível, terrível. Então, eu acho que na época que eu fui, deveria ter uns 5 aninhos, 6 anos, mas eu me lembro muito bem. Então, a gente se passaram mais de 20 anos, né, e nada, não fizeram nada por esse hospital psiquiátrico, né. E eu lembro a passagem que a gente fazia, né, a gente descia na parada, e de lá a gente ia até a casa da minha avó, que era a casa da minha avó, era bem grande, tinha um terreno na frente bem grande, tinha pé de castanhola. Ai, gente, era uma energia muito boa, gostosa, assim, de interior. Só que lá também é muito perigoso, né? Só que, graças a Deus, né, quando eu fui, não, nunca vi violência, assim, né, de briga no meio da rua. Só a minha avó, né, que tacou o livro, ela tinha aquelas agendas, né, de telefone, lista de telefone. Ela pegou essa lista e tacou ele na cabeça do meu irmão, do Alistão Vitor, né, do loirinho, porque ela bebia, ela é alcoólatra, né, ela bebia bastante. E ela era aquela idosa, né, que ela passou a vida dela se embriagando. É diferente do meu avô, que ainda trabalhava, né, e ela não, ela bebia todos os dias. Isso prejudicou bastante a relação dela com a filha, né, que é a minha mãe. As outras, né, ela tinha até uma relaçãozinha melhor porque elas moravam próximas, mas com a minha mãe, ela tinha ela detestava, sinceramente, eu acho que ela detestava a minha mãe. Mas eu não via amor nela pela própria filha, né?
E ela descontava tudo na gente, que era os netos, né? Quando a gente ia visitar ela. Mas foram raras as vezes que a gente foi visitar ela. Mas é isso, né, gente? Então fique com a historinha de São Miguel. Eu vou tentar ver se o que é que eu acho aqui de tipo de história, né? Interessante, assim, que não seja de violência, né? Sobre esse bairro. Porque eu acho que a gente sempre tem que tirar, né, o lado positivo dos bairros também, né? Porque é muito interessante, né? Porque como é ali Messejana, Conjunto Palmeiras, né? É uma região que vai buscar bastante o meu lado, né? Da adolescência, né? Da minha mãe, do meu pai também que passou por lá. Mas mais da minha mãe, porque a minha mãe, ela é nativa de Messejana, né? Então, me faz bastante lembrar ela, quando ela dizia que São Miguel, o bairro São Miguel em Fortaleza, é o quente. E realmente, ó, só na cabeça. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, boa noite.